Oi, gente, me chamo Jane Bordeman, sou psicóloga formada pela Unicinos, psicóloga social. Me formei em julho de 2019. Desde então, atuo na clínica e desde setembro do ano passado atuo como psicóloga técnica e gestão compartilhada no serviço de convivência na rede socioassistencial de São Leopoldo. Dando uma olhada nas perguntas de vocês, percebi que não preciso me prolongar nessa apresentação porque as perguntas vão responder essas coisas todas, né, de apresentação, com psicólogo e tudo mais. Mas assim, então, percebi que a primeira linha, assim, é um pouco sobre linha teórica, percurso inicial da faculdade, como é que se deu a minha escolha, né. Eu entrei na psicologia já conhecendo a psicanálise, em função de um professor de filosofia do ensino médio que me apresentou alguns textos do Freud no terceiro ano, os textos sociais, o Totem e Tabu, mais textos assim. Eu acabei me interessando, e no início da faculdade eu tinha muito mais interesse pelas cadeiras da filosofia do que necessariamente as cadeiras de processos psicológicos básicos, são cadeiras que é uma cadeira mais da TCC, mais da cognição, do comportamento, né. Então, a cadeira de psicologia experimental foi uma cadeira que pra mim foi bem difícil fazer, que eu não fazia sentido pra mim, diferente da cadeira de base psicanalítica, base da teoria psicanalítica, que foi muito interessante. Então, Psicologia Social 1 e Psicologia Social 2 foram, acho que, as melhores cadeiras que eu fiz antes da ênfase. Então, eu fui me descobrindo muito mais voltada para a psicanálise do que voltada para uma psicologia do comportamento, uma psicologia da cognição, né? Isso se deu desde lá do primeiro semestre. Vi que uma das perguntas aqui é qual é a minha linha teórica. De forma simplista, eu diria que eu sigo preceitos da psicanálise. Eu sou psicóloga social, voltada para uma psicologia social latino-americana, mas pensando numa psicanálise contemporânea, uma psicanálise de escuta contemporânea, que escuta o sofrimento tanto no social quanto na clínica. Eu não separo clínica do social, eu entendo que as pessoas que eu escuto no âmbito privado, na clínica lá individual, no 1 a 1, eu escuto com uma escuta da psicologia social, e as pessoas que eu escuto lá no serviço de convivência, no meu trabalho como uma psicóloga técnica voltada para assistência social, a minha escuta é clínica também. Então eu não separo isso. Entendo que eu sou psicóloga com ênfase em social, que atua na clínica nas políticas públicas. As expectativas que eu tinha como estudante de psicologia eram as mais bonitas possíveis, né? A gente como estudante de psicologia, assim, se sente onipotente, onipresente, onisciente, né? Que nós somos donos da razão, que nós achamos maravilhoso, que tudo é lindo, que nós vamos chegar nos lugares, vamos falar uma vírgula, ou vamos ficar em silêncio e vamos mudar os lugares. Às vezes sim, mas às vezes não. Tem coisas bem pesadas da psicologia que a gente fantasia em cima, assim, que como é ótimo ver as pessoas na clínica, como é ótimo trabalhar na assistência social, trabalhar na ponta. E por vezes é ótimo, mas tem dias que é difícil, tem dias que tu chega em casa e pensa por que tu escolheu isso, sabe? A gente passa o nosso dia inteiro ouvindo as pessoas falarem das suas dores. Volto a frisar aqui. Friso aqui. É importante a gente seguir também nossa análise pessoal e nossa supervisão sempre. Porque nos dias que são difíceis, a gente não tem pra onde correr. A gente corre pra nossa análise e corre pra supervisão. É importante a gente compartilhar com pessoas que são da área, que estão há mais tempo, o que a gente sente, o que a gente tá passando também. Porque senão a gente se perde na caminhada, a gente se atravessa, a gente erra bastante, a gente não consegue dar conta de tudo. É difícil dar conta de tudo, a gente não tá ali pra dar conta de tudo também. Quando é que a gente define nossa linha teórica, nosso momento, nossa linha de trabalho, né? Uma aula com o Daniel Abes, professor que foi da Unicinos e hoje tá na URGS, lembro que ele falou que a gente não consegue seguir uma linha teórica se a gente não pensa como ela, né? Pra mim, o sujeito, ele tem um consciente, o sujeito não é senhor de si, sim, servo de seu inconsciente, é estruturado através do seu inconsciente. Então eu não consigo pensar de outra forma. Eu não consigo pensar a partir de teoria da TCC, eu não consigo pensar através do behaviorismo, eu não consigo pensar dessa forma. Para mim faz sentido o pensamento e o sujeito estruturado através do seu inconsciente, que subjetiva no atravessamento do social no seu fazer, que vem um pouco da psicologia social, da institucional, da esquizoanálise, né? Então, eu não consigo pensar de outra forma que não seja essa.
No momento que vocês se darem conta como é que vocês pensam e organizam suas estruturas, seu pensamento, é o momento que talvez vocês se deem conta da linha teórica de vocês. Eu sei que é um pensamento complexo, que não é fácil, mas eu acho que é nesse ponto, sabe? Quando tu tá lá na ponta, ou lá na prática, nos seus estágios, ou quando, né, tá numa aula e pensa, faria tal intervenção. Aí vai dando algumas pistas de qual a tua linha teórica. Agora vamos pra segunda linha, né? Tem uma aqui bem importante que eu acho legal, né, responder. Como você se direcionou para a sua linha de trabalho e de que forma lidou com o que diverge da sua escolha? Eu atuo na clínica, eu atendo 10 pacientes na clínica agora, e eu trabalho num espaço de assistência social, que é um espaço, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, uma política de assistência social. Então, eu me emprego 30 horas e a clínica, né? Na assistência, que é um trabalho onde a gente trabalha na ponta, eu trabalho num dos aparelhos públicos de entrada da rede, né? Atendendo crianças de 6 a 17 anos incompletos, através de preceitos de direitos humanos, acesso à política e garantia de direitos. Então, de manhã a gente atende 120 crianças e adolescentes e à tarde 120. Em torno disso, mais 50 crianças de 4 a 5 anos na educação. Eu faço a parte técnica de toda essa galera. Atendo família, microrrede, discussão de caso, pensar supervisão de educador social, pensar política em volta disso. Me encontro num espaço onde faz muito sentido para mim atuar. É um espaço político de garantia de direito, de acesso à política pública, de acesso à assistência social, onde eu discuto com a rede inteira de São Leopoldo sobre o melhor para aquela galera lá do território que eu tô atuando nesse momento. Então, isso pra mim faz sentido, né? Eu não conseguiria trabalhar num espaço onde diverge politicamente, eticamente do meu fazer como psicóloga. Pra mim, ser ética como psicóloga é estar num espaço onde faz sentido pra mim. Discuto com meus colegas de equipe, a gente tem diversas opiniões diferentes, mas a nossa ética, ela caminha de forma parecida. Eu não vou dizer igual, porque cada sujeito tem a sua ética, né? Cada um sabe onde dói, cada um sabe o atravessamento que dói mais. Então, sei que nós caminhamos parecidos. Nós temos eu, assistente social, meu coordenador, a nutricionista, a pedagoga, os educadores sociais. Nós temos pensamentos que nos norteiam, que nos encaminham. Não conseguiria trabalhar num espaço que não segue os preceitos éticos e políticos que fazem sentido pra mim nesse momento. Sobre linha teórica. Olha, eu acho difícil discutir com um psicólogo de outra linha teórica. Digamos assim, chegou um caso pra nós lá no serviço de convivência que a gente precisa discutir e tem 2 psicólogos. Eu sigo uma linha teórica e ele segue outra. Acho difícil a gente discutir porque eu vou estar falando de uma posição e ele vai estar falando de outra. E no final, talvez a gente chegue no mesmo resultado. Eu não gosto de pensar em resultado quando a gente tá falando de discutir um caso, mas sim de construção, né? As nossas construções são diferentes. É possível? É. Assim que cheguei no meu espaço de trabalho, já tinha algumas estagiárias e eu assumi a supervisão delas. E uma delas, que está em vias de se formar em outra universidade, ela é da TCC. E eu, baixei a guarda e disse, olha, eu não vou conseguir supervisionar no TCC porque eu não consigo pensar dessa forma. Me falta arcabouço teórico para pensar dessa forma. Consigo te falar como psicóloga da assistência, do SUAS. Isso eu consigo falar dessa posição. Vou em busca de material, a gente pode discutir juntas algumas questões. E foi. Ok, seguimos a supervisão. Mas joguei limpo com ela porque pra mim seria muito difícil mesmo supervisionar alguém que não é da linha teórica, que faz sentido pra mim nesse momento, né? Sobre esse, como é que chama? Ecleticismo teórico da psicologia. Olha, eu acho importante, né? As pessoas, que bom que as pessoas não pensam todas iguais, que bom que as pessoas conseguem ter seus caminhos, seus fazeres. Pra mim faz sentido determinada ética, determinado fazer. Pra outras pessoas faz sentido outros fazeres, outras éticas, né? Então quem sou eu pra dizer o que é certo ou errado pras pessoas também, né?
Se eu tive contato com outras linhas teóricas, no meu último estágio profissional, meu supervisor era esquizoanalista. E eu tinha mais certo que eu era uma psicanalista, assim, meio durinha, tipo, ai, sou psicanalista, né? E as coisas não são bem assim. Eu percebi na minha prática de estágio profissional e agora na minha prática como psicóloga que tem linhas teóricas que conversam, que não estão na mesma caixinha, mas as caixinhas estão meio abertas para se conversarem. São vizinhas de porta. Então, descobri nesse meu último estágio, né, que a esquizoanálise e a psicanálise, eles caminham parecidos, né? Caminham meio junto, né? Nessa história toda. Nós sabemos que a psicologia está, mas gostaríamos de compreender como está sendo a rotina de recém-graduado. Estamos em busca dos nossos dias de glória, por enquanto estamos só nos dias de luta. Pois é, gente. Assim que eu me formei em julho, fiz o CRP na segunda semana, assim, de agosto, primeira e segunda semana de agosto. E no início, agosto foi um mês bem intenso. Acho que vamos chamar assim, né? Que eu me dei conta que, ok, tô formada, e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com esse diploma, sabe? O que adianta esse diploma pra mim agora? Eu não tenho outra profissão, eu não sou outra coisa, eu sou psicóloga. Poderia trabalhar em outros lugares, sim, todos os empregos são dignos, todas as profissões são maravilhosas, tem seus altos e baixos, mas assim, eu sou psicóloga. Eu me formei como psicóloga e sou isso. Na terceira semana eu já conversei com as gurias que são donas do espaço clínico que eu atendo. Então já estava certo, assim, que eu ia sublocar a sala com elas. Só que eu tinha que divulgar meu nome e chegar o primeiro paciente. E esses momentos que não chega o primeiro paciente me dá um leve desespero. A gente fica meio, tá, e agora o que a gente faz? Como é que eu sigo essa história toda? O que eu faço com tudo isso, né? Pego todos esses livros, toda essa bagagem que eu li durante a faculdade, faço o que com isso? Enfio onde isso, né? E foi um pouco angustiante. Mas aconteceu, chegou o primeiro paciente e acontece. É importante se fazer rede, né? É importante frequentar espaços, ir para outros espaços, já conversar com o pessoal, lá quando tá prestes a se formar, ou antes mesmo, começa a frequentar grupo de estudo, seminário, trocar uma ideia com quem tá se formando contigo, quem se formou antes de ti, e manter tua rede de contatos. É importante a gente conversar com as pessoas. Se diz muito na psicologia que a gente trabalha sozinho, mas isso é uma grande mentira, a gente não trabalha sozinho. No máximo tu vai estar com o teu paciente, um a um teu paciente ali, mas tem pessoas que tu vai conversar, pessoas que vão te indicar paciente, tu vai indicar paciente para as pessoas, tu vai fazer rede, tu vai trocar informação e assim vai, sabe? É importante manter esse contato com outras pessoas também. Então, em agosto comecei a clínica, em setembro apareceu uma oportunidade de trabalho na rede socioassistencial, que uma das gurias, que é dona da sala que eu atendo, procurar uma indicação e indicou meu nome para essa vaga. No dia que eu fiz a entrevista, eu já fui contratada. Porque, bom, sou psicóloga social, fiz parte do movimento estudantil, faço parte de movimentos sociais, me identifico com as pautas que esse espaço se propõe a pensar. E isso fez com que eu fosse contratada, acreditou minha técnica. Bom, eu posso perguntar pro meu coordenador e responder pra vocês num outro momento, né? Mas tô lá desde setembro, tô na MEP, que é uma Associação Meninos e Meninas de Progresso, que atua na Vila Brasa, aqui em São Leopoldo. Tô lá desde setembro, desde o dia 9 de setembro, 9 de setembro. E tem sido um trabalho incrível. Tem sido ótimo trabalhar lá, porque não faria sentido pra mim estar somente na clínica. Minha graduação inteira eu fiz estágio em políticas públicas e agora eu tô atuando na política pública da assistência social. Eu não estaria satisfeita como psicóloga se estivesse só numa frente. Eu tô nas duas frentes que pra mim nesse momento fazem sentido. Como o estágio influenciou em seu percurso acadêmico e em sua escolha de abordagem teórica? Então, eu comecei no primeiro semestre, eu fiz um estágio no Primeira Infância Melhor, em Esteio, que é um antigo plano de governo do governo Lula. O primeiro governo Lula implementou a Primeira Infância Melhor e se seguiu por muitos anos. Alguns municípios ainda aderiram. Por livre adesão dos municípios, os municípios têm que aderir ao plano, então iniciar a Primeira Infância Melhor. Eu era visitadora como estagiária de psicologia. Atuava com crianças de 0 a 6 anos na primeira infância, pensando desenvolvimento psicossocial, psicomotor e psicocognitivo da criança. Fiquei por pouco tempo, fiquei 6, 7 meses só nesse estágio.
fui trabalhar em outros espaços, outras áreas, larguei um pouco do estágio de psicologia. Retorno, então, para outro estágio de psicologia na Secretaria de Habitação de Esteio. Eu tive uma história bem forte com o município de Esteio, assim, durante meu percurso acadêmico. Trabalhando, então, nas obras do PAC 2 e na entrega de kit moradia. Esteio foi um município que sofreu por muito tempo com alagamento. As pessoas perdiam suas casas em função do arroio alagar. E junto com uma assistente social, a gente fazia toda a avaliação familiar para dar o kit moradia. Era um trabalho bem interessante, trabalhar diretamente com as famílias que necessitavam. E aí foi meu interesse por políticas públicas, pela psicologia social, foi aumentando, né? Atuar na ponta, no território. E nesse estágio eu bati o martelo e disse, não, meu fazer é no território. Eu preciso atuar no território. Não faz sentido eu não atuar no território. Quando eu digo território, é lá na galera que ninguém quer trabalhar, é lá na galera da vila. E tô falando tranquilamente usando esses termos, porque assim, galera, não é fácil trabalhar no território, são territórios violentos, são territórios agressivos que muitas vezes não querem interferência do Estado lá dentro. Então, atuar no território é tu sustentar no peito, sustentar no corpo uma vivência de fazer psi que pensa de outra forma, que se propõe a pensar de outra forma, se propõe a calar a boca e escutar as pessoas de vez em quando. Porque a gente tem essa mania também de não escutar as pessoas, apesar de trabalhar com a escuta. Já se viu limitado a sua escolha de linha teórica, o que aconteceu e como saiu da situação. Faz um mês e pouco, logo que iniciou a função da quarentena, eu tava com uma questão com uma paciente que eu não tava dando conta. Era um caso que mexia em questões minhas, que eu não consegui dar conta, que eu me via falhando com ela. E foi encaminhado. Foi uma paciente que foi encaminhada para uma profissional, uma psicanalista também, mas que atende em divã. Eu não atendo com divã porque eu não tô em formação psicanalítica. Então não é ético da minha parte, não entendo como é ético da minha parte atender com divã. Mas encaminhei essa paciente para uma psicanalista que atende duas vezes por semana. Que bom tá trabalhando com ela a questão do divã e que pra ela faz sentido nesse momento. Esse foi o momento assim que eu vi que não minha linha teórica, mas eu não estar em formação psicanalítica me limitou nesse momento. A minha análise está limitada até um certo momento também, me limitou ao atendimento. Então, foi quando eu baixei a guarda, vi que não ia dar conta, que não estava sendo ético da minha parte manter aquela paciente. Visando todo o investimento financeiro despendido durante a faculdade, obstáculos para finalizá-las, gostaríamos que você nos ajudasse a pensar um pouco em como se organizar nesse sentido pós-formatura. Financeiramente, né? Gente, assim, acho que essa pergunta vai muito em relação a valores, né? CRP é caro, tá? De pronto, assim, tu gasta em torno de 400, 500 reais entre inscrição e mensalidade, anuidade, tá? Mas é importante, eu sou uma defensora dos conselhos, eu acho sim, tem que ter o conselho e tudo mais. Eu sou uma pessoa que critica muito o nome de atendimento social, que usam bastante para atendimentos, né? O valor tu vai determinar com o teu paciente, não vai ser a nomenclatura que vai dizer o que tem que fazer ou não, sabe? Se tu vai fazer atendimento, se tu entende assim, atendimento social como um valor mais barato porque a pessoa não tem pobre, quer dizer que social é ser pobre, é esse questionamento que fica pra mim, sabe? E pra mim isso não faz sentido. Tem pacientes que sim, eu atendo por um valor mais baixo, que eu calculei um valor mensal, não pelo número de sessões, mas um valor por mês, que é um valor mais baixo, assim, do que eu costumo cobrar dos meus honorários. Mas tudo é conversado. Tem paciente meu que não tá pagando porque tá desempregado e não consegue pagar agora. Tem paciente meu que paga metade do meu honorário. Tem paciente que paga um valor a mais. Isso é tudo conversado. Então, eu sei que é difícil não pensar na questão financeira porque é trabalho também. A gente não pode esquecer nunca que é trabalho também. Acho muito bonito quem fala que ama psicologia, mas eu não amo a psicologia, eu sou uma psicóloga ética. E isso envolve amor a outros 500, mas se manter ética em relação ao seu fazer, sabe? Por isso que critico tanto o nome social, porque quando se fala de atendimento social, você está botando a posição do social como uma posição mais barata, mais baixa. E não é isso que se trata, né? Tem momentos que pacientes vão sim conseguir pagar um pouco mais, tem momentos que não, então é tudo conversado e tudo negociado, né? Isso é o que faz sentido pra mim, não tô dizendo que é uma regra, tô dizendo que é o que faz sentido pra mim. Né?
como é que eu escolhi a área de educação, porque é o que faz sentido pra mim, gente. Eu sei que parece repetitivo eu estar falando isso, mas eu atuo na assistência social. E sou encantada pela área de saúde mental, e não digo que em algum momento não vá atuar na saúde mental, mas no momento atuar no serviço de convivência, num espaço de formação política, de formação de garantia de direitos, e trabalhar com um público de 6 a 17 anos incompleto, pra mim é perfeito. Eu sou redutora de danos também. No meu último estágio eu trabalhei com redução de danos com adolescentes num território em Novo Hamburgo. Então eu não consigo estar distante disso. Durante a minha graduação foi onde eu me meti, onde eu me atravessei, e é onde fez sentido pra mim. E entendo que a gente não consegue ficar em espaços que não fazem sentido pra gente. Quando as coisas começam a não fazer sentido pra vocês, se questionem se é isso que vocês querem mesmo, sabe? Por muito tempo, eu me questionei se a psicologia era o que eu queria e se fazia sentido pra mim. E eu só fui perceber que sim, era o que eu queria quando eu me envolvi com militância e com o movimento estudantil. Fui diretor acadêmico, fui do DCE, fiz parte do movimento antimanicomial, organizei evento, organizei colóquio de psicanálise, e essas coisas todas ajudaram a fazer sentido o meu fazer. Então eu sou uma psicóloga que precisa estar em movimento, precisa se envolver, precisa se mexer e se meter em várias coisas, porque senão não faz sentido. Hoje, como psicóloga, eu atuo então na URB, como psicóloga clínica, atuo na MEP, como psicóloga técnica e na gestão compartilhada. Eu faço parte do Conselho da Juventude de São Leopoldo, pensando então ações para a juventude leopoldense. Eu penso eventos na URB, eu ajudo a discutir com outras pessoas sobre questões da cidade, da urbanidade. Tô sempre em estudo, tô sempre buscando seminário, faço seminário com outras psicólogas, outros psicanalistas. Eu organizo o colóquio de psicanálise faz alguns anos, esse último que teve ano passado. Estive na organização, estive numa das mesas, como mediação, e são coisas que pra mim fazem sentido. O que eu posso dizer pra vocês é, não andem sozinhos, andem em coletivos, procurem pessoas que conversam minimamente parecido com vocês, escutem, se proponham a não falar por alguns momentos, escutar o que as pessoas têm pra dizer, porque eu acho que isso ajuda a gente a escolher por qual caminho a gente vai, pra qual lado a gente vai nessa história toda, né? Quais são as expectativas da pós-formação? Acho que eu respondi um pouco disso, né? Eu achava que tudo ia ser lindo, maravilhoso, mas na segunda semana eu tava desesperado, não sabendo o que fazer, né? É isso. O que você pensa sobre as linhas teóricas? Seria mais importante conhecermos na faculdade cada uma delas ou nos aprofundarmos mais em uma seleção específica? Olha, gente, eu entendo que a faculdade não vai dar conta de tudo, tá? Viu que tá te interessando por uma coisa, vai atrás, procura uma formaçãozinha, procura uma galera discutir um seminário. Se tu vai pra psicanálise, procura um cartel de estudos, um grupo de estudos, entre os teus amigos, entre os teus colegas, procura alguém pra dar uma discutida sobre. Procura professor fora de aula, é importante procurar professor fora de aula também pra discutir sobre o teu fazer, né? Como e quando se sentiu realmente preparada a seguir uma determinada linha? Gostei que preparada tá entre aspas, tu nunca tá preparado pra seguir determinada linha. E se tu esperar estar preparado pra alguma coisa, tu não vai fazer. Tem um tripé clássico que é importante, assim, como psicóloga, que eu entendo como que é importante como psicóloga. Análise pessoal, terapia, acesso à cultura, né? Ver filmes, assistir séries, escutar música, teatro, livros, tudo mais, ter acesso à cultura, ao que está acontecendo, acesso ao mundo, e a teoria, né? Estudo constante, sempre buscando teoria, sempre estudando, sempre indo atrás, porque a subjetividade, ela também está em constante modificação, em constante atravessamento, né? Então a gente não pode deixar parar de estudar, tem que seguir estudando, seguir fazendo, seguir buscando tudo, né? Não dá pra parar. Então, não espera tu estar preparada, tu tá pronta, porque tu não vai estar nunca preparada e pronta pra tudo, sabe? Vive do jeito que tu vai vivendo, vai te envolvendo na tua atuação, sempre com uma preocupação ética, de se tá sendo ético a tua atuação, levando pra análise, levando pra supervisão, ver se faz sentido essas coisas pra ti, né? Porque quando não faz sentido pra ti, daí é importante tu dar uma paralisada e pensar, tipo,
por qual caminho eu posso seguir. Mas 100% pronto a gente nunca tá. Então, é isso, assim, não tem um momento que tu se sente totalmente preparado pra isso. Na atual situação de pandemia, mantém desenvolvendo as suas atividades e com a alteração nos conte um pouco como está sendo enfrentar esse período caótico, tendo que manter a calma e dar suporte para seus pacientes ao mesmo tempo. Tá, assim, gente. Eu tô atendendo por videochamada de casa, porque o espaço clínico que eu atendo está fechado, como um posicionamento político de estar fechado, por mais que o decreto de São Leopoldo permita clínicas de saúde estarem abertas, nós entendemos como um posicionamento político fechar a clínica nesse momento. Então, eu atendo por videochamada, não são todos os pacientes que aderiram, para outros tem sido maravilhoso, assim, tipo, super desenvolveu, falando super bem o atendimento por vídeo. Uma paciente específica, o atendimento por vídeo tem sido mais assim, tem sido mais interessante por vídeo do que presencial. Ela tem conseguido falar algumas coisas que ela não conseguia falar antes. No serviço de convivência, a gente está trabalhando no regime de plantão, então eu vou 2 dias por semana para resolver questões burocráticas, para resolver questões pontuais, para fazer compra de cesta básica, para fazer distribuição de cesta básica para nossas famílias. Então, o trabalho não parou totalmente. Eu estou trabalhando em regime reduzido no serviço de convivência e estou trabalhando por videochamada em casa. Como é o mercado de trabalho para o psicólogo recém-formado? Existe uma demanda maior por profissionais com especialização mestrado ou pós, ou tem espaço para aqueles que ainda não possuem especialização? Olha, gente, assim, eu consigo falar do lugar que eu tô, né? Na clínica, se não for estudante de psicologia ou alguém da área, eles não estão nem aí se tem mestrado, não estão nem aí se tem pós, sabe? Ser bem sincero, os pacientes, no geral, eles não chegam perguntando qual é o teu currículo Lattes. Isso serve muito mais para outras áreas. Na clínica, é isso. No espaço que eu tô, no serviço de convivência, eu fiquei um pouco ansiosa em relação a isso, porque estava recém-formada, mas tem espaço sim para recém-formado, tem espaços dispostos a acolher gente que está buscando experiência. A assistência social é uma política que carece muito de psicólogos dispostos a pensarem junto com outros profissionais, com assistentes sociais, com técnicos e tudo mais. Então tem espaço. Acho que talvez botar o pezinho no freio, não achar que a gente vai sair da faculdade cobrando R$150 por hora, porque não é assim que funciona. Existe sim muito psicólogo formado, mas também não é o fim do mundo. A gente consegue atuar, tem espaço de atuação possível, a gente consegue fazer rede, a gente consegue buscar os fazeres assim possíveis. Qual foi o primeiro passo após a formatura e como você sentiu quando percebeu que havia saído da teoria e precisava vivenciar a prática, não como estagiária, mas como profissional? O primeiro passo após a formatura foi CRP, porque pra mim era o que fazia sentido, porque eu queria atuar como psicóloga, então eu precisava do CRP. Tem gente que vai fazer mestrado, se tu vai fazer mestrado e não vai atender, tu não precisa fazer o CRP, né? Mas pra mim, que não ia tentar o mestrado, que não ia tentar outras questões, o CRP primeiro. Fiz o CRP, iniciei na clínica, recebi a primeira paciente, né? A minha primeira paciente foi indicação das gurias da clínica onde eu atuo. Foi interessante, assim, que é, bom, tu senta na cadeira, a pessoa tá na tua frente, tu respira fundo e, bom, a pessoa é teu paciente, sabe? E é isso, não tem como tu buscar um livro na hora que a pessoa tá falando e tu precisa intervir, a intervenção ela acontece. E pra mim, né, pra mim faz sentido, nesse momento da vida que eu tô profissionalmente, escutar a pessoa. Na real, acho que deveria fazer sentido pra todo mundo ficar quieto e escutar, porque a intervenção ela vai acontecer através da tua escuta. E se tu não tá escutando a pessoa, o que tu tá fazendo ali, sabe? Então, se ver a primeira paciente foi isso, assim, foi ficar quieta, escutar ela, porque a intervenção ia acontecer naturalmente. E acontece. Às vezes a intervenção a gente não sabia o que intervir, inclusive, a gente fica quieto, escutar mais ainda. Você acha que nós escolhemos a nossa abordagem ou somos escolhidos por ela? Eu acho que vocês vão entender quando vocês estiverem com uma abordagem. A forma do pensamento
principalmente vocês, busquem textos, busquem pessoas da área que vocês têm interesse para ver se faz sentido a atuação dessas pessoas, se faz sentido a ética dessas pessoas. Pra ver se é isso que vocês querem, sabe? Não existe uma formulazinha mágica que vai dizer como é que é, né? Acho que se a análise realmente sua linha teórica é a melhor escolha para o paciente. Por exemplo, você já abriu mão de atender um paciente por achar que fez abordagem não iria auxiliá-lo. Acho que é um pouco aquele caso que eu falei da minha paciente, que eu passei adiante, que eu não me sentia preparada, né? Acho que é isso, assim, depende muito também da expectativa do paciente diante do que ele espera por uma psicoterapia, né? O que ele acha que é uma psicoterapia. E por vezes, nosso papel é desmistificar isso, assim, o que é uma psicoterapia também. Quais são as maiores dificuldades de se inserir no mercado de trabalho? A escolha de sua linha teórica influencia na quantidade de oportunidades? O que eu venho percebendo é que as pessoas, os pacientes, quando falam no atendimento 1 a 1, as pessoas demandam por atendimentos rápidos e que vão se encerrar depois de determinadas sessões. Eu não trabalho assim. Eu acho que as coisas vão se desenvolvendo e as coisas vão seguindo. Tem momentos que os pacientes vão querer dar uma pausa e ok, vida que segue, talvez eles voltem no futuro, talvez não voltem. Mas a linha teórica que eu sigo não faz sentido determinar o número de sessões. Em tantas sessões vai acontecer tal coisa, porque não é assim que funciona. Eu não entendo que é assim que funciona. Talvez algumas pessoas entendam que é assim que funciona. Pra mim não é assim. Então, não acho que vai ser, como eu disse, os pacientes às vezes não sabem qual é a tua linha teórica, qual é a tua formação, qual é a tua especialização, e não é isso, sabe? Mas sim que aquele é um espaço de escuta pra ele, é um espaço ético, onde ele vai conseguir se ver com as suas questões. Eu não acho que determinados campos de atuação demandam determinadas abordagens teóricas. Eu acho que existe uma ética que precisa ser mantida. Então, eu entendo que no espaço que eu tô, na assistência social, qualquer profissional conseguiria atuar, desde que determinada ética seja cumprida. Não se tem como fazer intervenção clínica individual na assistência social. Primeiro, que a política não prevê isso. Segundo, que é um espaço grupal, coletivo. Então, não se mantém o atendimento 1 a 1. Se mantém o atendimento de forma coletiva, pensando na estrutura social, pensando nos atravessamentos do social. Eu entendo que psicólogos que têm um olhar para o social se deem melhor nessa área. Mas eu não acho que isso vai... que os profissionais que não tenham esse olhar impeçam eles de trabalhar. Eu acho, inclusive, que profissionais que não se reconhecem como psicólogos sociais ou não entendem psicologia social não vão pensar naturalmente, assim, mas... Em sua especialidade, os pacientes continuam fazendo terapia por um período ou é algo mais breve, resolvido por sessões de até meses? Eu não trabalho com avaliação psicológica. Eu vi que tem um parênteses sobre avaliação psicológica. Eu não trabalho com avaliação psicológica. Eu não prometo cura, tratamento em 10 sessões, porque não faz sentido pra mim isso. Então, o paciente fica pelo período que ele tiver que ficar e ponto. Se ele acha que em 2 sessões ele vai resolver, e se ele acha que é resolvido em 2 sessões, beleza. Eu sempre preciso pra ficar mais. Eles ficam, normalmente. Então, também vai de como tu constrói isso com o teu paciente, né? Tem paciente que acha que em 10 sessões vai resolver as coisas. Não, depois das 10 sessões vai lá e se descobre muito mais coisas e assim segue a vida, sabe? Mas eu não prometo cura nem tratamento em 10 sessões, porque eu entendo que as coisas não são assim que funcionam. Que demandas a pandemia do coronavírus irá gerar para a psicologia? A gente vai ter que aprender a lidar com o luto de outras formas. Porque... bom, gente, vai ter muita morte, vai ter gente que vai morrer, a gente vai ter que aprender a lidar com o social de outras formas, a gente vai ter que aprender a ocupar a cidade de outras formas. E acho que tudo isso é pauta da psicologia, né? A gente vai ter que entender que isolamento social vai mexer com a cabeça das pessoas, vai mexer com a nossa cabeça, com o nosso jeito de fazer psi, com o nosso jeito de escutar a psi. Você está sentindo algum impacto em sua vida profissional toda? Antes eu atuava diariamente no centro de convivência com 270 crianças. E agora quando eu vou lá, tá tudo em silêncio, isso é muito estranho. Mas na minha prática clínica também, o atendimento por videochamada para alguns pacientes tem acontecido, para outros não. Isso tem me deixado um pouco preocupado com os pacientes que não, mas ok, entendo também que é uma escolha deles,
estarem em psicoterapia nesse momento ou não por videochamada. E respeito isso, mando mensagem semanalmente, perguntando como é que estão as coisas. Pra psicologia, assim, a gente vai ter que pensar o luto, pensar como é que as pessoas vão fazer luto e vivenciar seu luto a partir de agora. Tem alguns fenômenos interessantes de pensar aqui dos velórios que estão acontecendo em função do Covid-19. São velórios com poucas pessoas, que não se pode ter aglomeração, caixão fechado. Como é que as pessoas vão fazer luto com caixão fechado, com, né, sem ver o corpo e tudo mais. Pra quem segue as linhas teóricas da psicanálise, mais voltada para a psicanálise, entendem que é importante, né, materializar alguns momentos e tudo mais. Então, como é que vai ser tudo isso? Eu acho que são questões importantes da psicologia pensar. Como foi atender o primeiro paciente em todos os sentidos? Em todos os sentidos foi bem. Por dentro eu tava gritando, por fora eu tava mantendo a carinha de paisagem. Mas, assim, foi um tanto quanto nervoso atender, né? A gente nunca sabe muito bem onde botar as pernas, onde pôr as mãos, o que fazer. Mas aconteceu, minha primeira paciente, ela segue comigo desde agosto. O quanto cobrar, né? Como é que cobrar, como é que se encerra uma sessão. Encerrar a sessão no início é sempre terrível, a gente nunca sabe como encerrar. Mas a gente sente quando encerrar, a gente percebe quando encerrar, o paciente também dá dicas de quando encerrar. E as coisas vão acontecendo no seu percurso, assim. É ansioso, a gente fica ansioso, a gente fica sem saber o que fazer, mas a gente sabe. A gente no final sabe o que fazer. E se a gente não sabe, a gente também, tudo bem a gente dizer que a gente não sabe. Tudo bem a gente dizer, olha, não sei o que te falar nesse momento. Tudo bem a gente falar que hoje acho que é importante encerrar aqui porque não sei o que te dizer nesse momento e acho que é importante tu pensar em todas essas coisas, né? A gente sempre dá um jeito de fechar. Eu tô falando de um jeito bem prático porque é um pouco isso também, gente. É um pouco ouvir as pessoas. A gente encontra a nossa intervenção, encontra o que falar no que o paciente nos disse. E se a gente não está disposto a fechar a boca, escutar e realmente escutar as pessoas, a gente não vai saber o que falar para os pacientes. Como saber que eu não vou dar conta da demanda do paciente? Como saber se estou envolvido emocionalmente nas questões do paciente? Análise, terapia, supervisão, porque tu vai te dar conta de tem pacientes que te irritam e tu vai procurar por que isso te irrita, por que isso te incomoda. Tem pacientes que te deixam mais emotivas, tem pacientes que vai aparecer assim, tipo, nossa, fulano é parecida com, sei lá, com a minha irmã, parece com a minha mãe, parece com... vai aparecer na tua frente isso. Isso vai surgir. E é importante te levar pra tua terapia pessoal, pra tua análise, pra tua supervisão, pra entender por que te dói. Tem coisas que vão doer em alguns lugares que outros pacientes não dói. E tem coisas que não vão doer. Agora entender por que algumas coisas doem e por que outras não doem, né? Tá. Eu vou mudar a ordem de resposta agora. Em sua formação, como você reage ao perceber que tem algum preconceito ou aversão a alguma característica do pensamento do paciente? Penso que isso vem muito direcionado por questões políticas, né? Assim, dependendo da questão, eu tento descobrir de onde vem isso. Fulano, questões homofóbicas. O paciente trans chamou... porque aquele cara vai lá e chama de algum xingamento pejorativo em relação à sexualidade do cara. Eu tento, fulano, mas por que será que isso te incomodou tanto? E tento buscar por que isso incomoda. Eu entendo que ali como psicóloga eu não tô ali necessariamente para fazer formação política de base. E se doeu mais em mim do que tá doendo no paciente, eu tenho que ver por que tá doendo mais em mim do que tá doendo no paciente. Se não é uma questão do paciente, quem sou eu pra dizer pra ele? Não, eu sou alguém pra dizer pra ele que talvez aquilo não seja certo, mas as pessoas que divergem muito de ti não vão te procurar. As pessoas... Existe uma questão uma questão transferencial que mantém os pacientes. Um paciente que diverge totalmente de ti não vai ficar. Os pacientes também têm redes sociais e nos buscam nas redes sociais. A gente não pode ser ingênuo que não. A gente procura nossos terapeutas nas redes sociais. Por que os nossos pacientes não vão nos procurar, né? Então, os pacientes também não são ingênuos. Eles procuram... Quando eles chegam até ti, eles não vão chegar do nada. Eles vão perguntar pra alguém que vai te indicar. Ou eles vão procurar teu nome e vão ver questões tuas, né? Então...
é difícil, assim, acho que eu não tive uma situação específica com algum paciente em situação de atendimento 1 a 1 que tenha acontecido. No serviço de convivência já aconteceu, mas eu entendo lá que meu fazer é outro. Meu fazer lá é de formação, de acesso à política, de garantia de direitos, de acesso a direitos humanos. Então lá eu posso dizer, olha fulano, não é legal chamar um coleguinha assim, olha, isso parece racismo, será que não é racismo? Vamos pensar juntos. Então depende do lugar que tu tá atuando e teu espaço de atuação, né? Na clínica 1 a 1 envolve outras questões e entendo que o laço transferencial não vai se manter com um paciente que diverge tanto de ti. Como aconteceu para você a transição de estagiária profissional para psicóloga formada? Eu terminei meu estágio profissional antes de me formar. Eu terminei meu estágio profissional e fiquei 6 meses ainda terminando o TCC e fazendo algumas cadeiras que faltavam. Então, eu tive 6 meses de folga, entre aspas, mas eu já me entendia como pré-psicóloga. Eu me formava, né, daqui a alguns mesinhos. Então, é diferente, porque a nomenclatura muda e isso muda toda a institucionalização da coisa. Então, muda bastante coisa, a transição se dá quando tu pega o diploma na mão. O peso daquele diploma, ele é um peso simbólico, mas é um peso que vem, que bate. Eu não consigo explicar em outras palavras, mas o título, a articulação é importante para materializar algumas coisas. Eu não conseguia me dizer psicóloga antes do dia 20 de julho. No dia 20 de julho, depois das 9 da noite, eu conseguia me dizer psicóloga. Então eu era psicóloga. Agora eu sou psicóloga. Tem alguma dica para quem ainda está na graduação sobre como seguir após a formatura? Sim. Procurem grupos de estudo, procurem seminários, procurem espaços que façam sentido para vocês, eticamente, politicamente, teoricamente. Participem de movimentos estudantis, participem de movimentos sociais, conversem com as pessoas e façam terapia, assistam filmes, escutem músicas, leiam revistas políticas, leiam revistas do CRP, conversem com os profissionais que já estão formados há mais tempo, conversem com gente que se formou agora, conversem com gente que está no início do curso e, principalmente, escutem as pessoas. Se disponham a escutar as pessoas. Nosso material de trabalho é a nossa escuta. E se a gente não está prestando atenção na nossa escuta, se a gente não está se dispondo a escutar as pessoas, o que a gente está fazendo ali, então, né? Então, as perguntas todas foram respondidas. Foi um prazer estar nessa posição e poder falar para vocês um pouco do meu percurso. Sei que eu falo um pouco confuso, mas eu falando em associação livre, eu pensei em escrever e ler o que eu estava escrevendo, mas eu não funciono assim. Meu pensamento funciona em associação livre, então minha fala também é em associação livre. Eu vou deixar meus contatos agora no final do vídeo. O que vocês precisarem, vocês podem procurar tanto no meu WhatsApp pessoal quanto no meu e-mail. Fico à disposição para outras aulas. Melissa, obrigada pelo convite, sempre à disposição também. O que precisarem, podem procurar. Tchau, gente!